Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Business Connection by Bray. Eu sou a Kemi Soide Bray e neste programa estaremos sempre trazendo economistas, empresários e autoridades especializadas em países da Ásia. Você terá um panorama geral sobre os países asiáticos, além de obter informações inéditas, dicas culturais, dicas de etiqueta nos negócios, relatos e experiências de profissionais relacionados ao mercado asiático. No episódio de hoje, vamos apresentar a segunda parte da nossa conversa com o Sr. Ali Hussein El-Zogby, que é atualmente o vice-presidente da FAMBRAS, diretor de comunicações da Cibar Hallel e também diretor-geral da Academia Hallel do Brasil, graduado em Comunicação Social pela Universidade de Mogi das Cruzes, em Ciências Econômicas pela PUC São Paulo e em Pedagogia pela Universidade de São Paulo. É sócio mantenedor do Grupo Educacional 24 de Março e presidente da ACETESP, Associação das Escolas Técnicas na área da saúde da região metropolitana de São Paulo. Como palestrante convidado, realizou inúmeras palestras sobre temas do islamismo. Caso você tenha perdido a primeira parte, você poderá assistir pelo nosso canal do YouTube ou ainda assistir pela nossa página oficial do IBREI. Aproveitem! Fé, tolerância, integridade e transparência. Estes são os valores da FAMBRAS para fazer do mundo um lugar melhor. Em 1950, chega ao Brasil o libanês Hussein Mohamed El-Zogby, um jovem trabalhador que, como tantos outros imigrantes, iniciou a vida no país como mascate. No final dos anos 70, com o número de muçulmanos em pleno crescimento no Brasil, surge a necessidade de estrutura e organização. Preocupado com os irmãos que chegavam ao país, Haj Hussein tornou-se atuante em suas causas e um importante líder da comunidade. Foi então que, em 19 de dezembro de 1979, fundou a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, FAMBRAS, com o intuito de fortalecer e unificar as diversas entidades islâmicas existentes no país. Em conjunto com as embaixadas de países islâmicos, a FAMBRAS se empenhou para divulgar e solidificar a cultura islâmica no território nacional. A entidade auxiliou na construção da maioria das mesquitas do país, facilitando a prática do Islã, incentivando novos adeptos e promovendo a comunhão social com as demais religiões existentes no Brasil. No ano de 2000, a organização teve à frente, como diretor executivo, o Dr. Mohamed Hussein El-Zogby, que permaneceu no cargo por 12 anos, ainda sob o comando de Haj Hussein. Em 2012, assumiu a presidência da entidade, trazendo avanços nos segmentos religioso, social, econômico e diplomático. A FAMBRAS é hoje a mais importante entidade islâmica brasileira, trabalhando em parceria com as comunidades muçulmanas nacionais e internacionais. É também, em grande parte, responsável pelo contínuo crescimento e fortalecimento da prática da religião e pela disseminação dos conceitos do verdadeiro Islã aos não-muçulmanos. Conheça agora alguns dos projetos sociais e filantrópicos da Federação. O projeto Conheça o Islã foi idealizado após pesquisas, constatando que a maioria dos brasileiros não conhece a religião ou possui uma visão distorcida sobre ela. O intuito do projeto é propagar sua verdadeira mensagem, levando a cultura e sabedoria islâmica por todo o país. Isso é feito por meio de palestras em escolas e universidades, comunicação eletrônica e, principalmente, por meio da distribuição gratuita de livros, atingindo a marca de mais de 5 milhões de exemplares doados.
Ao longo de inúmeras edições da Bienal Internacional do Livro em São Paulo e Rio de Janeiro, a FAMBRAS distribuiu gratuitamente informações e livros islâmicos aos visitantes e também realizou exposições e conteúdo interativo. Desafios da Família Muçulmana tem como objetivo propor debates e ações práticas à comunidade muçulmana acerca de temas do seu cotidiano atual e reforçar os laços das famílias com a religião. Aconteceu na Mesquita da Misericórdia, em Santo Amaro, São Paulo, o tributo a Mohamed Ali. Na ocasião, foi inaugurado o espaço de eventos em homenagem ao boxeador muçulmano que marcou história não apenas por seu desempenho como atleta, mas por suas ações sociais pelo mundo. Uma carta vinda de um presídio brasileiro, o extinto Carandiru, chamou a atenção da FAMBRAS. Tratava-se do curioso pedido de um detento que se interessava por livros islâmicos e solicitava alguns exemplares para a leitura. A partir desse pedido, surgiu o projeto Detentos, que consiste na troca de cartas para esclarecer dúvidas, distribuição de livros e calendários de reza, além do fornecimento de vestimentas e tapetes apropriados para a oração. Idealizado pela FAMBRAS em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, o curso O Mundo Islâmico, Sociedade, Cultura e Estado é realizado todos os anos em Brasília, no Instituto Rio Branco, e promove conhecimento da cultura islâmica para diplomatas e funcionários públicos. Com diversas edições ao ano, o projeto Islã Solidário auxilia comunidades brasileiras que vivem abaixo da linha da pobreza. Por edição, o projeto realiza mais de 20 mil exames médicos e laboratoriais, consultas para orientação nutricional e atendimentos odontológicos, levando saúde, cultura, cidadania e lazer à população carente. Todos os anos, em parceria com as mais importantes organizações e empresas nacionais e internacionais, a FAMBRAS possibilita a realização dos jantares da quebra do jejum nas mesquitas durante o mês sagrado do Ramadã, por meio de doação de alimentos ou recursos financeiros. Além disso, o projeto Iftar Brasil também dá assistência às comunidades carentes brasileiras.
Durante o Ramadã, a FAMBRAS torna a ocasião ainda mais especial, realizando a quebra de jejum junto com pessoas que muitas vezes não podem ter uma refeição digna. A comunidade muçulmana se reúne e oferece um jantar especial para pessoas que vivem em situação de rua. O Iftar solidário demonstra a necessidade de todo ser humano ter responsabilidade social e exercer sua cidadania. Em conjunto com entidades parceiras internacionais, a FAMBRAS celebra o fim do jejum do Ramadã, doando roupas e cestas básicas às entidades islâmicas. A FAMBRAS concede anualmente um programa de bolsas e acompanhamento para a ida ao Hajj e Umrah, beneficiando muçulmanos que querem cumprir com um dos principais pilares da religião e não possuem condições para custear a viagem. Em comemoração a um dos mais importantes feriados do Islã, que celebra a disposição do profeta Abraão em fazer um sacrifício a Deus, a FAMBRAS e entidades internacionais financiam o abate da carne doada aos muçulmanos e comunidades carentes brasileiras. Através da representação, um atleta muçulmano campeão de surf, nascido no Brasil, a FAMBRAS criou o projeto Atleta da Paz, com o intuito de levar a mensagem do Islã ao redor do mundo por meio do esporte. A FAMBRAS concede bolsas de estudo no ensino fundamental, médio, técnico e superior para muçulmanos e não muçulmanos. Também são concedidas bolsas para o estudo da religião islâmica em países muçulmanos. Uma das maneiras encontradas pela Federação para ajudar as pessoas em situação de refúgio ou imigração no país foi a criação do E Eu, Onde Fico? O primeiro fórum sobre imigrantes e refugiados no Brasil, evento que discutiu o tema no mundo acadêmico e intelectual. Após o fórum, a FAMBRAS realizou em parceria com a Prefeitura de São Paulo e a Secretaria do Imigrante o E Eu Onde Fico, Ação Social do Islã, que levou atendimento especializado em saúde para refugiados e imigrantes em situação de acolhimento. Em
busca de soluções para a escassez de água, a Fambrás se uniu a grandes fundações de caridade dos Emirados Árabes Unidos para levar água potável e saneamento básico às comunidades brasileiras. Voltado para crianças e pré-adolescentes, o gibi Kalil passa uma importante mensagem de combate à islamofobia, mostrando que o mundo é um lugar muito melhor e mais divertido, sem preconceitos. O ano de 2019 marcou os 800 anos do encontro entre Francisco de Assis e o sultão Al-Malik Al-Kamel Al-Ayoub. Para recordar esse momento histórico, a Fambrás promoveu uma grande celebração. A cerimônia reuniu mais de 500 pessoas no Salão Nobre Mohammed Ali, da Mesquita da Misericórdia, e foi uma grande manifestação de união entre a comunidade católica e a comunidade muçulmana. Ao fim do evento, autoridades religiosas assinaram uma carta de compromisso pela paz e fraternidade entre as religiões. Hoje, a Fambrás é a porta-voz principal do Islã no Brasil e conta com o reconhecimento de renomadas instituições internacionais. Segura de suas ações e responsabilidades e mantendo intactos os valores religiosos e princípio de seu fundador, a Fambrás continua escrevendo sua história, incentivando o conhecimento da religião e cultura islâmica e preconizando a paz aos seres humanos para que assim o mundo se torne melhor. Eu gostaria de entrar também daqui a pouquinho sobre outros setores que eu acho bastante interessante, porque realmente eu só conhecia o setor mais alimentício, mas antes disso, já só pegando o gancho do que o senhor respondeu agora, falando sobre a certificação, como o senhor mesmo afirmou, né, a certificação Halal, ela atesta que determinado produto respeitou as regras técnicas e religiosas em todas as etapas, né, da sua produção e industrialização. Então, agora falando aqui do empresário brasileiro, como ele teria acesso a essa certificação? Onde e como ele poderia obter essa certificação halal se ele tivesse interesse em entrar nesse mercado? Perfeito, eu acho que também uma pergunta importante. Na verdade, ele tem que procurar os atalhos que hoje existem. Existem facilitadores muito grandes hoje, né? Hoje você tem a Apex, você tem a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, se é que você quer observar o segmento do mercado árabe. Você tem câmaras de comércio de diversos países separadamente também. Você tem a certificadora, no nosso caso, a Fambrás Halal, tem todo um aparato, né, que estabelece aí, inicialmente, uma palestra qualificando, mostrando o que é realmente a ideia e o conceito de fazer a sua indústria, a sua empresa de serviços ou não, se transformar numa indústria que visualize a exportação halal aí no caso, né?
Então, na verdade, hoje eu diria que o grande passo é ter vontade de abocanhar e estar nesse mercado, acho que é o primeiro passo. Isso não vai tirar a ideia de que você precisa estudar esse mercado, as questões de ordem cultural, as questões de ordem até religiosa, sim, tudo isso faz parte de um estudo simples que se faz sobre o seu target, né, seu objetivo. E depois procurar, sim, essas estruturas, e não são estruturas que cobram para isso, elas têm o interesse que isso se aconteça, que se concretize os negócios. Então, elas, num primeiro momento, não vão te cobrar absolutamente nada por essas informações básicas. A partir do momento que houver a decisão, aí sim, vou agora habilitar a minha estrutura para que ela seja habilitada halal para determinados locais, ou para todo mundo, enfim. E aí sim, você vai ter a visita de auditores, de técnicos, de especialistas em diversas áreas. O seu trabalho é menor, né? E que vai fazer avaliações para você fazer as adequações necessárias. Às vezes, nem precisa de adequações, mas vai precisar fazer uma avaliação, né, dos processos para poder você receber, então, a habilitação para que você possa fazer esse processo halal. E geralmente, senhor Ali, esse processo ele dura em torno de quanto tempo? Uma empresa que já seja estabelecida, tenha esses produtos, de repente não precise de muitas adequações, né, como o senhor mencionou, qual seria o prazo médio? Isso não é um processo muito demorado, não, né? Então, é demorado quando você avalia, né, que existem obstáculos. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui, seria até para... Você tem aí uma linha de produção de alimentos, né, que produz um determinado produto que é considerado halal, é feito todos os testes, avaliações, quanto a todo o processo, né? Mas, no entanto, você tem uma outra produção de um produto que não é considerado halal por várias questões, né? A contaminação com suíno, que é uma coisa importante dentro desses mercados de maioria islâmica, ou com o próprio álcool, enfim. Então, a ideia da contaminação cruzada que poderia ocorrer pode ser um obstáculo. Mas eu não consigo tirar aquela linha de produção, não consigo segregar completamente. Isso vai ser um obstáculo que pode demorar um pouco mais. Não, eu consigo segregar, né? Então, eu consigo separar a minha câmara frigorífica e segregar esses produtos. Deixar o halal de um lado e do outro os produtos não halal. Então, são questões muito pontuais, eu diria, específicas para cada unidade onde vai se avaliar. Mas o processo hoje é relativamente rápido, porque o Brasil ele já tem critérios, né, sanitários, critérios de produção bastante avançadas e que permitem a gente fazer pequenos ajustes, né? Então, é muito rápido, em questões de meses, eu diria 2 meses, 1 mês, às vezes, você consegue alavancar o halal. Nós temos hoje todo um processo de agilização muito prático, muito intuitivo, inclusive, de avaliação e habilitação de empresas e plantas. Certo, até que é rápido, né? Pensando em 1, 2 meses, isso é muito interessante para os empresários brasileiros. Agora, voltando à pergunta sobre outros setores, então, assim, acredito que a busca da certificação halal tem crescido bastante no Brasil, e além, né, do setor de alimentos que já foi mencionado várias vezes, qual é o outro setor da demanda também, que está acontecendo essa demanda? O senhor já comentou sobre os, né, farmacológicos, cosméticos, moda. Existe mais algum que seja relevante, e talvez outros? Na verdade, pelo meu entendimento também, como o sistema halal abrange essa questão, é muito abrangente, não pela qualidade de todo o processo, ele pode
abranger também, até, por exemplo, na tecnologia, seria correto? Ele não teria limites ou teria algum limite? É um sistema que não tem limites mesmo, né? Então, todo processo produtivo, todo processo de relação de trabalho, todo processo ligado aos serviços, tudo é passível de ser avaliado se aquilo foi feito de maneira ética, se aquilo foi feito de maneira a beneficiar o ser humano. Muita gente me perguntou, não, mas é possível fazer uma arma que seja halal? Né? Isso é uma discussão ampla que existe, né? Eu acredito que não. Eu acredito que, de alguma forma, em algum momento, ele vai gerar sofrimento, dor, violência, então ele não pode ser considerado halal, né? E, então, o que eu coloco, que eu acho que está em evidência hoje, e é importante que o Brasil esteja atento com relação, é a questão das finanças islâmicas. Eu vou dar um caso aqui: a Inglaterra fez as mudanças em seus marcos jurídicos para poder, e até financeiros, né, para poder receber esse tipo de investimento. Bancos como o Deutsche Bank, o HSBC, lá fora, criaram departamentos específicos para isso. Você imagina o muçulmano querendo fazer os investimentos e não tendo possibilidade de fazer esses investimentos no Brasil por conta dessas dificuldades. Então, foi criado aqui uma comissão de parlamentares que estão discutindo e trabalhando com afinco, né, para poder propor o Banco Central, para propor para as estruturas algum tipo de modificação que permita, como foi feito na Inglaterra. A Inglaterra, por exemplo, ela realmente fez as mudanças, e dentro dessas mudanças ela conseguiu, então, canalizar uma série de recursos para lá. E podemos citar aí os fundos soberanos, né? Os países, por exemplo, da Península Arábica, eles são países que têm valores muito altos para poder aplicar. Esses fundos soberanos poderiam vir aqui para o Brasil, desde que nós possibilitássemos, então, que ele fosse halal e que, portanto, ele atendesse, né, essas normas. E a delas, a que eu disse, é a questão da cobrança de juros. Então, eu vejo com muita necessidade a gente fazer essas alterações, a poder esses recursos aqui estar fomentando as questões de logística, tão importante para nós, porque é halal você produzir alimentos, né? Você propiciar, então, que outra pessoa possa se alimentar de sua produção. Então, eu vejo também muito um apelo muito legal dessas, eu diria, empresas e fundos lá de fora investirem aqui no Brasil. Então, eu colocaria as finanças islâmicas hoje em primeiro lugar, como a necessidade que temos de alavancar isso para o nosso país. Certo. Senhora Ali, uma curiosidade também que me veio agora, o senhor falando sobre os países árabes, mas também o senhor mencionou também sobre a Indonésia, por exemplo, que ela também tem, na sua maioria, a gente até abordou aqui no nosso programa sobre a Indonésia, que é muçulmana. Então, pela religião, né, apesar de um ser do Sudeste Asiático e a maioria dos muçulmanos serem árabes, existiria uma facilidade de mercado ou isso é independente? Aí a gente está falando só de mercado independente da religião, ou isso realmente aproximaria uma facilidade? Não, temos questões de ordem, eu diria, comerciais que têm que ser colocadas aqui, né? Você tem, por exemplo, uma influência muito grande da Índia, por exemplo, da Austrália, exatamente naquele espaço, né? São players importantes que atuam de maneira bastante agressiva aí nesse mercado tão importante como o caso da Indonésia, né? Então, eles são influenciados mesmo a comprar, né? E como comprar, por conta aí desses players importantes aí. Por exemplo, a Malásia hoje, a Malásia é
uma estrutura acreditadora muito forte na questão do halal. Então, ela irradia, né, uma forma, né, de receber esses produtos ou serviços halal dentro de uma visão um pouco diferente das outras acreditadoras. Nós somos, por exemplo, acreditados por todos, né? Essa foi a estratégia que nós obtivemos para falar da Fambras para o mundo, né? Mas eu diria que nós temos, sim, uma ampla possibilidade de abrir esses mercados e que a gente tem que buscar aí os caminhos. O principal caminho, que eu costumo dizer sempre, que é pouco observado, né, é a empatia que você tem que criar entre os povos. E a empatia se dá através de uma aproximação cultural, por exemplo, né, que o Ibrei, por exemplo, trabalha com muita propriedade, é muito bacana, né, a gente vê esse esforço que vocês fazem nesse sentido. E eu fico muito feliz de observar o trabalho de vocês, porque ele é exatamente isso, né? A gente fazer um processo de aproximação cultural, no entendimento do que são essas outras culturas, a gente fazer esse intercâmbio ficar cada vez mais forte, através de eventos, de relacionamentos mais próximos, porque isso vai fazer com que gere bons negócios. O comércio também está ligado a isso, né? Então, eu diria que quando você fala exatamente daquela região, eu diria que esse tipo de aproximação poderia acontecer através de um relacionamento mais profundo e não tão números, não tão... esse é o ponto. E o Brasil também tem que fazer um caminho de duas mãos, né? O que é o caminho de duas mãos? O que nos interessa, por exemplo, na Indonésia, né? A gente permitir receber algumas coisas da Indonésia, a gente tem uma prática aí de redução de tratados individuais aí entre países, né? Esse é um papel do Ministério das Relações, uma parte do Ministério das Relações Exteriores, a PEX tem que trabalhar forte em torno disso. Então, eu diria que eu entendo aí que as possibilidades são muito boas para aquela região, desde que a gente tenha mecanismos e políticas públicas e uma visão também do empresariado voltada para os critérios que eu acabei de elencar. Perfeito, muito obrigada pela explicação. Agora, senhora Ali, voltando um pouquinho sobre as coisas, assuntos da Fambras, por ela também lidar com vários países, como o senhor mesmo mencionou aqui, uma curiosidade também, será que existe alguma lição que seja relevante, que foi aprendida às duras penas e que o senhor gostaria de compartilhar, que faria diferença o senhor saber dessa informação antes? Eu acho que todo o processo de aprendizado, para mim, ele tem altos e baixos, né? E vão construindo a nossa, eu diria, a nossa instituição, ela é fruto de acertos, de erros que aconteceram no passado. Eu não mudaria basicamente nada, porque nós sempre tivemos uma estrutura muito coerente. Nós nunca abandonamos os nossos princípios e a nossa missão, né? No sentido de ter sempre um comportamento ético, um comportamento que eu diria transparente, tanto com acreditadoras, quanto com autoridades religiosas, quanto com as empresas. Então, isso eu acho que nós não mudaríamos muito, apesar de, às vezes, na nossa boa vontade, ter recebido alguns golpes e algumas situações bastante negativas, né? Mas, se eu tivesse, então, que pensar, eu diria que eu teria antecipado em muito algumas iniciativas, como foi a introdução dos industrializados, que já fazem aí quase 10 anos, já que nós estamos dentro desse processo. Hoje são centenas de empresas que estão conosco, já com o selo halal, mas eu teria feito isso antes, teria iniciado o processo das finanças islâmicas. Hoje nós somos acreditados, na verdade. Eu teria iniciado esse processo. Acho que
e provocado mesmo a autoridade pública lá atrás, né? Para que a gente pudesse hoje estar colhendo os frutos de uma estrutura tão importante hoje. No halal é a que mais gera recursos, né? Então, apesar de serem, nós estamos falando de uma faixa trilionária, enquanto as outras são bilionárias, né? Em termos de dólar, né? Então, eu teria antecipado todo esse trabalho que nós estamos tendo hoje com finanças islâmicas, eu teria antecipado. Esse seria o que eu faria. Muito bom. Bom, agora, senhor Ali, finalizando, agora eu gostaria que o senhor pudesse dar algum conselho aos empresários brasileiros que tenham interesse em exportar para os países asiáticos, né, com toda essa experiência e aprendizado, né, que a Fambras ela tem, pode que o senhor compartilhou aqui brevemente conosco. Agora eu peço as últimas palavras como um conselho para o empresariado. Perfeito. O que eu aconselharia em primeiro lugar, né, é fazer um estudo prévio, né, com relação ao seu target. É esse meu target? Então, eu vou me aprofundar para conhecer efetivamente o público-alvo, o consumidor-alvo. Né? Por quê? Nós estamos falando de diferenças culturais muito significativas. Né? O mundo islâmico, por exemplo, ele não é um bloco monolítico. Ele está em quase todos os países do mundo e tem características muito diferentes graças a influências culturais. Eu acho que a própria formação cultural daquela população, do consumidor, graças também a questões de ordem históricas, né? Colonizações, entre outras coisas. Então, cabe realmente um estudo. E o segundo conselho, que talvez seja até mais importante, é buscar as estruturas já estabelecidas, como a Apex, como a Câmara do Comércio Árabe Brasileira, no caso dos países árabes, ou outras câmaras de comércio, e buscar, por exemplo, a certificadora. As certificadoras existem outras, né? Para poder estabelecer, então, de maneira clara e inequívoca, que você vai fazer esse processo aí de exportação. O mercado halal, especificamente quando você fala do mercado árabe, é muito fiel, são bons pagadores, é uma estrutura que vale a pena a gente estar investindo. Então, eu diria que esses são os conselhos básicos, né, para quem quer começar a empreender a exportação aí para esse mercado. Certo, muito obrigada, senhora Ali. Agora, apesar de ter sido a última pergunta, me veio uma outra em mente, falando mais da questão cultural, né, de como funciona a parte econômica no dia a dia, econômica comercial no dia a dia de um islâmico muçulmano. Porque assim, nós consumimos, né, muitos produtos, não só, como o senhor mencionou, né, tanto as vestimentas, tal, e nem tudo tem a certificação halal, desculpem, perdão. Então, assim, por exemplo, o senhor, aqui no Brasil mesmo, qual a porcentagem de produtos que o senhor consome que tem a certificação, enquanto os outros produtos que não têm, eu imagino, por exemplo, que não tenha restrições, se o senhor vá a um restaurante japonês, o senhor consuma, ou isso não é proibido? Desculpa, a pergunta pode ser talvez muito ingênua, mas talvez as pessoas desconheçam isso, como eu sou leiga, eu gostaria de perguntar. Perfeito, eu acho que nós não falamos sobre isso, mas tudo que vem do mar é considerado por natureza halal. Tudo que vem dos rios é considerado por natureza halal. É claro que, dentro dos critérios que nós estamos estabelecendo, se uma empresa vai exportar, por exemplo, peixes ou alguma coisa para fora, e é interessante ser o halal para ver todos os processos que nós já comentamos aqui. Não, eu acho que quando você não tem o halal ali à sua disposição, o muçulmano ele procura, de qualquer maneira,
buscar o halal, mas quando você está isolado, você não tem condições de fazer essa avaliação, o consumo ele acontece. Claro que ele evita, ele acaba se restringindo a algumas coisas, mas eu acho que o consumo naturalmente ele acontece. Meu irmão, por exemplo, ele gosta muito dos restaurantes japoneses, né, e da culinária japonesa, então ele tem lá a sua prática de ir e fazer, ele tem lá os seus restaurantes prediletos, etc. e tal. Então, o muçulmano ele vive de maneira às possibilidades que ele tem. Como disse, 20% apenas consome. Num país onde nós somos 1.500.000 adeptos aqui no Brasil, nós somos uma minoria, então é óbvio que as consequências disso é que você não vai ter muito produto halal nas prateleiras, né? Mas eu me pauto hoje para procurar produtos que eu sei que já têm o selo halal. Eu faço questão, por várias questões, primeiro de ordem religiosa e depois de ordem de saúde mesmo, né? Então, eu faço questão de procurar o selo halal para poder me alimentar aqui. Por um outro lado, né, o que a gente denota, e eu acho que é importante a gente frisar, é que o consumidor muçulmano, quando você fala da maior parte dos países de maioria islâmica, ele tem características diferentes do consumidor muçulmano em países de minoria islâmica. Como que é diferente? Ele tem uma influência muito grande, por exemplo, da terceira idade. A terceira idade ele tem opinião e é respeitadíssimo. Por exemplo, não existem praticamente asilos em países de maioria islâmica. É mais ou menos, talvez, a gente pode falar que o Japão tenha características similares ali também. Então, essa tradição, essa visão da terceira idade e o público muito jovem, porque a população muçulmana é muito jovem, né? Então, ela faz com que a gente considere esse jovem aí muito antenado, muito ligado à modernidade, mas, ao mesmo tempo, respeitando alguma tradição através desse diálogo aí com a terceira idade. A gente tem que lembrar, então, que é muito mais decisões coletivas. O muçulmano, por exemplo, ele vai e ele tem, por obrigatoriedade, orientada por Deus, a fazer sua oração, por exemplo, congregacional, sextas-feiras. Ele tem que deixar o seu negócio, ir lá e fazer sua oração coletiva. Então, o boca a boca é muito importante dentro do processo. As marcas, elas precisam considerar todas essas características, né, para poder estar fazendo com que elas entrem adequadamente dentro do mercado, levando em consideração as questões de ordem cultural. Muitas vezes se confunde questões culturais com o que o islamismo ou o Islã preconiza. Na verdade, as questões culturais elas antecedem até o Islã. Às vezes são milenares, né? E isso tem aí a sua influência bastante importante quando você pensa nesse mercado halal. Fantástico, senhor Ali. Achei muito interessante, realmente não tinha muito conhecimento sobre todo esse sistema. Muito obrigada por compartilhar conosco todo esse conhecimento e muito obrigada mais uma vez pela sua presença. A Kemi, eu que agradeço aí, cumprimento todos aqui do IBREI. Realmente foi um prazer enorme. Volto a reforçar e parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo, um trabalho fantástico sobre todos os aspectos, né? E me despeço aqui com a saudação islâmica, que a paz esteja com todos, que dito em árabe, salam aleikum. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez pela presença, Sr. Ali Hussein El Zogby. Hoje conversamos com o Sr. Ali, que é atualmente o vice-presidente da FAMBRAS, diretor de comunicações da Cibal Halal e diretor-geral da Academia Halal do Brasil. Espero que você tenha gostado do nosso programa e do conteúdo que nós trouxemos. Se você gostou, convido você a nos acompanhar em nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos e ajude-nos também a divulgar a cultura asiática no mundo dos negócios. Se você tiver perguntas, sugestões sobre países e temas que você gostaria de assistir aqui no nosso programa, nos escreva via direct no Instagram.
Nos vemos na semana que vem. Até lá!